eu gostaria de entrar com vocês, Bunters, num debate sobre divisão racial do espaço e a ligação disso com a justiça ambiental. Acho que eu já pincelei isso, né, ao longo das falas aqui. Os casos que eu trouxe também demonstram, né, essa relação. A própria definição ali, conceituação do professor Bullard também aborda essa questão no início do nosso primeiro módulo. Mas eu queria retomar isso aprofundando um pouco mais, trazendo casos concretos para a gente ir cada vez mais exercitando esse olhar, né? E antes de entrar num vídeo que eu preparei para vocês, eu queria destacar aqui uma passagem da grande escritora intelectual, muitíssimo à frente do seu tempo, Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, que ela, ao ver a circunstância que ela estava colocada, né, em São Paulo, consegue, em uma passagem, traduzir esse processo de divisão racial do espaço, segregação socioespacial. E aí ela está falando especificamente de São Paulo. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. É um livro datado de décadas, mas que ela já consegue ali identificar, ao falar inclusive dos lixos, certo? O processo de racismo ambiental. Tal qual, se a gente observa a fala do Bullard e o processo que aconteceu nos Estados Unidos, né, em Warren, não deixa de ser diferente aqui na observação da Carolina Maria de Jesus. E de quantos outros lugares, né, de quantos outros territórios onde população negra, né, populações indígenas, povos originários daquelas regiões, ao redor do mundo mesmo, não sofreram com esses processos. Então, retomando o nosso segundo módulo, é importante dizer que o racismo ambiental, ele não está, acho que isso ficou visível, acho que imagino também que vocês, Ubuntu, também estejam com isso visível também, mas que não se restringe, né, à nossa realidade aqui, é um processo que tem sim escala global, onde teve um processo de exploração e marginalização de povos, comunidades locais originárias ou comunidades que foram trazidas, né, forçadamente, né, com diáspora forçada, como foi o caso do povo negro no Brasil, que são relegados, né, ao pior lugar na sociedade, pior lugar na economia, né, e, obviamente, o pior lugar em relação àquilo que é ruim do ponto de vista ambiental, né, os dejeitos tóxicos, né, as regiões onde tem mais risco de sofrer com acidente, com questão ambiental, né, ausência de saneamento, enfim, questões assim que estão diretamente ligadas à estrutura, à qualidade de vida, das populações que ali vivem. Então, eu gosto muito de trazer essa passagem da Carolina Maria para mostrar que, assim, inclusive setores, né, e pessoas diferentes da sociedade, né, uma escritora, né, que trabalhou a maior parte da vida, a maior parte do tempo, já, na sua genialidade, entendia esse contexto de segregação e conseguia expressar isso tão objetivamente, né, na literatura. É, inclusive, um texto que eu recomendo muito, né, um livro que eu recomendo muito, Quarto Despejo, para todos que estiverem interessados. Bem, e aí, eu citei no início do primeiro módulo também, falei de Brasília brevemente, né, que teve casos de bairros proletários que houve uma organização do Estado para receber aquelas comunidades perto de indústrias, por exemplo, né, mas também teve muitos casos de construção civil de cidades, né, nesse processo de modernização, em que não houve a- nem sequer essa mínima consideração, digamos assim, em relação ao processo de construção, de moradia um pouco mais digna para aquela população que estava indo ali trabalhar. E esse é o caso de Brasília, né? Brasília foi uma cidade que foi uma região construída muito rapidamente, né, num plano estruturado, né, de construção, de urbanização, de organização do espaço. E aí pensou-se, né, o plano piloto, né, e algumas adjacências ali com uma grande estrutura. E
para fazer isso tudo, trouxe muitos trabalhadores de várias regiões do Brasil que estiveram lá durante muito tempo ali construindo a cidade, fazendo a cidade ficar de pé. Acabou a construção de Brasília, né? Para onde esse pessoal foi, né? Não tinha um processo de, digamos assim, mobilização para que essas pessoas pudessem se inserir em outras posições, né? Obviamente uma cidade muito estruturada, com muito recurso, que passou a se tornar, né, o centro político do país, a capital do país, e várias unidades e representações dos poderes lá, como a gente viu, o processo de gentrificação, né, isso aumenta o custo do lugar, o custo de vida, né, pessoas estavam em trabalho braçal, muitas vezes, né, servente, pedreiro, pessoas que operam britadeira, máquinas, né, não conseguiriam viver nesse padrão de vida, né, morar lá no mesmo apartamento que o deputado, né, de 120 metros quadrados, por exemplo, né? Então, o que aconteceu com esse pessoal? Eles foram saindo, né? Foram migrando, né? Saindo da região do plano piloto e indo para regiões das adjacências, nas conhecidas cidades satélites, né? E esse processo foi sendo relegado ao longo dos anos ali, construindo, né? Já uma região periférica, né? Afastada da região central da cidade, num processo de urbanização, no caso de Brasília, que começa do centro e vai espraiando para as periferias, né? Então, as pessoas com mais dinheiro moram no plano piloto, na região mais central. As pessoas com médio recurso ali moram nas adjacências ali. E as pessoas pobres moram nas cidades satélites mais afastadas do plano piloto e tudo mais, com menos infraestrutura e tal, mas que vão muitas vezes para o plano piloto trabalhar, prestar serviço ou até para algumas cidades vizinhas, a exemplo de Goiás. É, e aqui, nesse contexto, certo? A gente vê a construção e um processo de favelização muito grande. E aqui é uma foto vista de cima da favela do Sol Nascente, fazendo divisa com o Lago Sul, né, no Distrito Federal. E aí as próprias cores, né, aqui da apresentação já 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 demonstram, né, essa diferenciação que eu estou mencionando com vocês, né? A gente consegue ver em termos de arborização, em termos de estrutura das casas, em termos de organização das ruas, pavimentação das ruas, uma diferença visível entre os dois territórios. E vejam a linha tênue que separa os dois territórios. É, é, parece brincadeira, né? Mas não é, né? Esse processo de segregação socioespacial, esse processo de não intervenção de nação, né, muitas vezes do Estado, para organizar determinado território a fim de garantir que a comunidade daquele lugar viva melhor, né? Um processo de intervenção sem calcular os impactos para as pessoas que vivem naquele entorno pode sim causar fenômenos como esse. E hoje a favela do Sol Nascente é uma das maiores favelas do Brasil, já superando, inclusive, outras favelas que já eram mais conhecidas, né, digamos assim, pela população em geral. Então, só para destacar que esse processo de ligação socioespacial, ele constitui, sem sombra de dúvida, o Buntes, um problema público, certo? Que precisa ser atacado e resolvido do ponto de vista do planejamento urbano, do ponto de vista da justiça social, do combate ao racismo e da igualdade racial, né? E as injustiças ambientais, né? E a promoção da justiça climática, agora frente a essas mudanças e efeitos do clima que a gente está sofrendo hoje. Então, de tudo isso, né, feita essa abordagem, essa introdução, eu queria passar um vídeo para vocês aqui da revista Transit sobre o BH vista de cima. É um vídeo bem bacana aqui que eu acho que aprofunda um pouco essa discussão e traz imagens, né, desse fenômeno que eu mencionei. Esta é Belo Horizonte, uma única cidade, mas onde podemos encontrar realidades muito diversas. Esses são os 5 bairros de BH com os melhores índices de desenvolvimento humano: Lourdes, Santo Agostinho, Funcionário, Savassi, Mangabeiras, Cruzeiro e Belvedere. Já nesses outros 5 bairros estão os piores índices: Vila do Índio, Vila Jardim São José, Vila dos Anjos, Vila Inestã e Vila Cabamundo. A desigualdade é tão grande que dá para ver do alto. Essa parte do bairro Serra tem IDH de 0,939. Esse é o mesmo índice da Suíça. Já nessa parte de cima está o aglomerado da Serra, que tem IDH de 0,665. Esse índice é comparável ao da África do Sul.
A Suíça e a África do Sul ficam em continentes diferentes, mas aqui a realidade desses dois países é dividida apenas por uma rua. Esse é o bairro Belvedere. Morar aqui é ter um IDH maior que a média de qualquer outro país no mundo. O índice supera a média da Noruega, o país com o melhor IDH de todos. Somente nessa área contamos pelo menos 70 piscinas e 30 quadras esportivas. Nessa parte do Belvedere, o tamanho médio de um lote é de 800 metros quadrados. No Morro do Papagaio, a mesma área cobre com folga pelo menos 20 casas. Na região da Pampulha, o bairro Bandeirantes tem IDH semelhante ao do Japão. Fica fácil observar o quão arborizadas são as ruas. A menos de 4 quilômetros dali, o verde dá lugar ao cinza nessa parte da Vila Polônia. O IDH por aqui é menor que o da Índia. A diferença de IDH reflete também na disposição das ruas. Na Vila Polônia, as ruas são assim. Já nessa área do bairro Copacabana, as ruas são padronizadas e o IDH é bem maior. Acesse a revista Transite e veja mais dados sobre os tetos de Belo Horizonte. Produção de Bruno Fonseca e Caio Silva. Bem, acho que esse vídeo excelente, né, da revista Transit traz com detalhes, né, essa discussão que a gente queria demonstrar aqui, né, sobre como o processo de segregação socioespacial, como o processo de gentrificação vai moldando o espaço. E eu gosto bastante aqui nesse vídeo porque ele traz comparativos usando o IDH, né, que é um índice que vai considerar diversos fatores que compõem o que seria o desenvolvimento humano, qualidade de vida, né? Um deles está ligado, por exemplo, à escolaridade da população. Veja, lugares extremamente próximos um do outro têm realidades não só do ponto de vista físico, estrutural, mas do ponto de vista das suas possibilidades de desenvolvimento muito diferentes, né? E eles convivendo ali praticamente no mesmo lugar, assim, né? Uma fronteira ínfima, como é o caso, por exemplo, aqui da favela do Sol Nascente e o Lago Sul, certo? Então, esse processo de divisão racial do espaço, ele vai se dar, e eu já vou aprofundar um pouco mais em alguns dados para provar que a divisão é racial também, né? E intensificando processos de injustiça ambiental, né? Quando a gente olha esse fenômeno do ponto de vista das mudanças do clima, por exemplo, né? Ou quando a gente olha esse fenômeno do ponto de vista do quanto as indústrias são livres, digamos assim, para serem responsáveis com essas comunidades e tudo mais. Aí aqui eu vou trazer um dado do último censo agora do IBGE. Aqui é um, um quadro elaborado pela Agência Brasil que faz uma demonstração da concentração das suas populações em favelas. Então, eu falei anteriormente aqui da divisão racial do espaço, né? E aí eu vou entrar agora em alguns dados para mostrar isso, certo? As favelas, como foi bem ilustrado ali, não só em BH, mas em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo onde tem favela, você tem geralmente um IDH muito menor do que lugares mais centrais, né? Com melhores condições de acesso, de infraestrutura, qualidade de vida, né? E é ali, inclusive, que estão as pessoas de menor concentração de renda, certo? As pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, para se locomover por conta do transporte público, se tiverem que ir para lugares mais distantes, né? Que estão mais expostas a riscos ambientais. E aí vamos olhar a cor dessas pessoas das favelas, né? Então, nas favelas, 72, no âmbito nacional, né, a média é de 72,9, quase 33% de pessoas pretas e pardas, né? Pessoas negras. Enquanto no Brasil a gente tem 55,5. Então, veja, o Brasil é a maioria, né, de pessoas negras. A gente já sabe disso. É, é, Mas nas favelas essa concentração é ainda maior, certo? Significativamente maior. Vamos olhar para a perspectiva de envelhecimento, né? O índice de envelhecimento. Nas favelas a gente tem 45 idosos para cada 100 crianças. Enquanto no Brasil a gente tem 80 idosos para cada 100 crianças. Então, nas favelas tem muito menos idosos ali. As pessoas estão envelhecendo menos, né? Por quê? Porque morrem cedo, né? Porque às vezes não tem uma estrutura adequada para ter qualidade de vida e um envelhecimento saudável,
né? Porque estão expostas a risco, a violência, seja do ponto de vista estatal, seja do ponto de vista da guerra que está colocada, né? Civil ali, né? Entre facções ou de trocas com a polícia, né? Enfim, com ações policiais ali, enfim. Então, a população da favela, ela tem um índice médio de envelhecimento muito, muito diferente da média nacional, quase metade, né? Se a gente comparar aqui o X para 100, né? Então, aqui, de novo, né, um exemplo de que as favelas estão relegadas a piores condições. A idade mediana nas favelas, 30 anos, no Brasil, 35 anos. Então, a população da favela é jovem, certo? Mais jovem do que a média nacional. Enquanto no Brasil, né, você está começando a ter, inclusive, um processo de retração, né, da taxa de natalidade, né, uma diminuição, né? A gente estava num processo de expansão demográfica e agora a gente está entendendo que a gente está entrando num outro processo, né, que o envelhecimento está começando a inverter a nossa pirâmide, né? Então, vejam só, é, a favela, ela é majoritariamente negra, muito mais do que a média nacional. A favela tem piores condições de DH. A favela tem um índice de envelhecimento menor, né, em comparação à média nacional. A favela são de pessoas jovens, isso não necessariamente é um problema, né? Mas aqui requer uma maior atenção em termos de oportunidade, de políticas para a juventude, políticas de acesso ao primeiro emprego, somente a exposição, muitas vezes, à condição de violência, que algumas favelas, não todas no Brasil, estão colocadas, né? E em relação a sexo, aqui é um dado mais próximo, né, da realidade nacional, com uma concentração parecida, né? Se a gente olha o número de homens para o número de mulheres. Então, vejam, se a gente pega os dados para olhar a exemplo das favelas no âmbito nacional brasileiro, a gente vai ver que o processo de raça ele vai se refletir aqui. Essa desigualdade racial que a gente está falando, quando a gente olha para a organização do espaço, a gente vai ver uma maior concentração de pessoas pretas e pardas na favela e uma menor concentração de pessoas pretas e pardas em regiões elitizadas, certo? Então, nos bairros ultranobres, a gente vai ver uma baixíssima concentração de pessoas pardas e pretas, de pessoas negras, mas nas favelas, uma concentração altíssima. Isso é a divisão racial do espaço, né? Fruto desse processo de gentrificação, fruto da segregação socioespacial, fruto do racismo estrutural, né, institucional, que vai ali colocando pessoas negras, à medida que a história avança, né, em condições piores. É importante destacar que a gente tem sim algumas medidas, casos, né, de intervenção para resolver essas questões, ações afirmativas, enfim, políticas que visam mitigar esses impactos históricos, né, da segregação socioespacial, mudar o contexto das favelas, tornar as favelas um lugar, um centro de qualidade de vida também para aquela população. Isso é possível, temos casos e casos aí ao redor do mundo já, né, de processo de transformação da realidade das favelas, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. É, que o Brasil pode, inclusive, prestar atenção. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas eu estou mencionando isso para não parecer que está tudo perdido, né? Por quê? Porque, como a ministra Sônia colocou, as comunidades estão lá, muitas vezes não querem sair de lá, é ali que elas criaram seus laços, né? Ainda que historicamente elas tenham sido relegadas àquele lugar. Mas elas querem que aquele lugar, por exemplo, seja um lugar digno para se viver, um lugar feliz, um lugar com qualidade de vida, com boas oportunidades. Então, acho que tratando a questão do racismo, da gentrificação, da segregação socioespacial enquanto problema público, a gente precisa também pensar as pessoas no seu território, né? E pensar a relação delas com esse território. E essa relação de territorialidade é o que vai, muitas vezes, ajudar ao tomador, a tomadora de decisão de políticas públicas a traçar o melhor caminho. E a sugestão também aqui é que isso seja feito com participação social, né? Que haja um processo de escuta da comunidade, integração daquela comunidade, porque ela vai ser a principal afetada, seja numa mega construção, seja num processo de reorganização, seja numa proposta, inclusive, de melhorar aquela comunidade, vamos da infraestrutura, da qualidade de vida. É sempre importante combinar com o povo que vai ser afetado por aquela política, impactado diretamente, né? Então, só para destacar aqui que há perspectivas também para aquele povo que está alocado nos territórios de favela, e que, se a gente tratar enquanto problema público, a gente consegue também desenhar soluções. E aqui, ainda explorando essa discussão de gentrificação, mudanças climáticas, racismo ambiental agora, tentar conectar as coisas, né? E vou para o exemplo triste que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, né, esse ano,
na gravação do vídeo, 2024, a gente está em novembro de 2024. E foi um caso aí que chocou o Brasil e o mundo, né, nos últimos meses. E recentemente saiu um estudo do Datafolha, né, ali em meados de julho, final de junho, meados de julho, que apontava que negros e pobres foram os mais impactados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Certo? Então, por exemplo, 52% das pessoas pretas e 40% das pessoas pardas relataram perda de algum bem ou fonte de renda, né, por consequência das enchentes no Rio Grande do Sul. E quando a gente olha para o percentual de pessoas brancas, a gente tem 26%. Então, veja, uma diferença muito grande, né, se a gente olha a proporção de pessoas negras frente à dimensão de pessoas brancas, né? Negros aqui a considerar pessoas pretas e pardas. Praticamente o dobro, né, se a gente pega a média de pessoas negras ali somando pretos e pardos, dá quase o dobro, né, de pessoas brancas, em relação a pessoas brancas que relataram perdas de bem, algum bem ou fonte de renda. Em relação, por exemplo, como se sabe, né, esses processos de enchente que foram muito drásticos, eles causaram, inclusive, migrações forçadas, né, de pessoas que moravam ali, até em regiões de alta infraestrutura, de muita qualidade, né, de vida, de estrutura, a sair das suas casas para morar em outros lugares, porque perderam o que tinha, né? São, inclusive, uma definição que tem se discutido já no âmbito global, que são o refúgio climático, né? A pessoa que ela faz uma migração forçada em decorrência de uma consequência de um desastre ambiental, por exemplo, né? Então, quando a gente olha para esse dado, e é um dado muito importante não só para a discussão de racismo ambiental, mas para entender esse fenômeno, né, e pensar ações do ponto de vista do poder público para o futuro, a gente também tem aqui as pessoas negras sendo mais afetadas por esse processo. Então, 24% das pessoas pretas, por exemplo, foram forçadas a abandonar suas casas devido às enchentes, né? E se a gente compara isso com a média do estado do Rio Grande do Sul, você vê uma diferença muito grande, porque a média do estado do Rio Grande do Sul foi de 14%. Então, de novo, você tem uma diferença de 10 pontos percentuais aqui de pessoas pretas em relação à média nacional, que tiveram que abandonar suas casas devido às enchentes, né? Então, só para situar para vocês que o racismo ambiental ele vai estar se refletindo aqui nessa questão também. E aí, por quê? Acho que com a nossa aula a gente já consegue entender, né? Se a gente for analisar aqui, a gente vai entender as causas que estão por trás. Aonde estão morando essas pessoas negras? Nos bairros de elite com superestrutura ou nas periferias e favelas? Certo? É, qual lugar que dispõe de melhor estrutura do ponto de vista de equipamento público? Certo? Então, aconteceu um desastre ambiental, climático, essas pessoas negras vão ser mais afetadas, as pessoas pobres vão ser mais afetadas. E esse processo de sofrer uma coisa que o desastre é igual, assim, né? Mas os efeitos são diferentes. E isso é um processo de racismo ambiental e deve ser tratado enquanto um problema público. Trouxe também um videozinho rápido aqui sobre A abordando tragédia no litoral. abordando a tragédia de São Sebastião. Que aconteceu da região de São Paulo, que afetou diversas pessoas, famílias, enfim. E aqui também acho que é um exemplo de racismo ambiental para a gente poder aprofundar, né, esse olhar crítico. O litoral norte de São Paulo tem cor, escolaridade e renda. Das 49 pessoas mortas e mais de 3.500 desabrigadas ou desalojadas na região, segundo divulgação do governo de São Paulo, a maioria está no município de São Sebastião, mas não na área da praia, de casas nobres e estruturas de concreto armado. A maior parte dos mortos e desaparecidos se localiza na Vila Saí, zona perto do morro, onde moravam os empregados dos veranistas, de classe social baixa, pouca escolaridade e sem acesso à moradia segura. Todo mundo sofre com os eventos climáticos extremos, mas, na maioria das vezes, quem morre são os pobres. Isso tem um nome: racismo ambiental. A chuva não escolhe onde vai cair, mas os governos precisam garantir políticas públicas para áreas de risco já mapeadas. Justiça climática já.
Então, acho que esse vídeo, né, bem de um caso drástico lá em São Sebastião, é um exemplo, né, do racismo ambiental. Como foi dito no vídeo, né, as pessoas que estavam ali naquela região da favela estavam trabalhando nas casas de veraneio, né, as pessoas estavam ocupando ali serviços, né, menos valorizados ali em relação ao mercado, e que recebeu menos atenção das políticas públicas e sofreram mais consequências. Mas já se sabia que ali era uma região de risco, né? Então, essa relegação, essa inação também, frente à identificação de um problema de uma comunidade, frente a uma mudança drástica do clima, qualquer coisa do tipo, um desastre, né? É também um exemplo, né, um reflexo do racismo ambiental, como disse o Bullard, que é associado à política pública, né? A tomada de decisão ou a não tomada de decisão. Entender o problema e deixar o problema ali pode também se caracterizar como uma questão de racismo ambiental. Assim como a gente vê, por exemplo, uma pessoa negra sendo agredida e finge que não é com a gente, por exemplo. Né? A gente está contribuindo com aquele processo ali, muitas vezes porque a gente está não tomando uma ação frente àquela questão. E isso serve para pessoas negras, serve para pessoas brancas, certo? Por isso que não basta só combater o racismo, é preciso ser antirracista, né? É preciso, não basta só não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Trabalhar para combater o racismo na sociedade e nas estruturas. E aqui, por último, um modelo, né, para ajudar a gente a refletir sobre essa interseção e exercitar esse olhar crítico. Acho que tentei fazer uma espécie de diagrama aqui para a gente puxar esse raciocínio para quando a gente olhar para problemas públicos. Como relacionar gentrificação, mudanças climáticas e racismo ambiental. Então, conforme a gente viu ao longo dos nossos módulos aqui, a gentrificação ela vai acarretar, muitas vezes, né, a segregação socioespacial, certo? O processo ali de especulação imobiliária, né, construção de mega estrutura que vai inflacionar o preço, a vida das pessoas ali naquela região, vai empurrando essas comunidades para regiões mais afastadas e deixando essas comunidades mais vulnerabilizadas e mais marginalizadas, né? E aí, ou, por exemplo, lá no passado, né, na própria organização do Estado, ali lá nos primórdios, no início das cidades, também já havia essa segregação, por exemplo, quando, ao construir as cidades, as capitais, né, o Estado vai empurrando, né, muitas vezes, inclusive forçadamente, essas pessoas a saírem da região das megas construções por uma questão de racismo, de preconceito, discriminação de classe e tal, colocando, e elas vão indo para regiões mais afastadas e mais arriscadas, sem estrutura, né? E aí essa segregação socioespacial que está constituída, né, no espaço, dá para ver, a gente viu vários exemplos disso. Quando há, por exemplo, um desastre ambiental ou um efeito da mudança climática, então estou querendo separar desastre de efeito aqui no sentido de a enchente, o furacão, muitas vezes pode ser um problema ligado a um desastre, ainda que a causa seja a ação humana, como eu já disse, né, anteriormente. Mas, por exemplo, a gente tem uma elevação da temperatura média global que aumenta o calor, né, médio, por exemplo. O verão está cada vez pior em relação à alta da temperatura. Esse efeito está afetando a saúde das pessoas, né? Expondo as pessoas a doenças até que antes não existia, aumenta a arboviroses, por exemplo, né? Casos de doenças que estão ligadas a períodos, né? A estações como dengue, coisas assim. Quem está mais exposto? A população mais pobre, a população preta. Aquela pessoa lá, que lá naquele exemplo de BH, estava morando, por exemplo, numa área de 800 metros quadrados, tinha 20 casas. E em cada casa morando mais de uma família, muitas vezes, em casas de 25 metros quadrados. Então, né, essas pessoas vão sofrer desproporcionalmente esses efeitos, além de terem menos recursos para se recompor. Então, se a gente olhou lá no caso do Rio Grande do Sul, as pessoas pobres e negras são as mais afetadas, e elas têm, a gente viu já vários exemplos, como foi no caso de São Sebastião, tem menor escolaridade, menor renda, elas têm menor capacidade de se recompor, portanto, precisam ainda de uma atenção maior do Estado. Então, de novo, só para reforçar o papel do Estado aqui, né? Porque seja na inação que agrava a circunstância quando algum problema acontece, algum desastre, seja no pós-problema ocorrido, requer uma atenção maior para aquela comunidade mais pobre, negra, mais afetada, indígena, né? Que vai sofrer mais as consequências daquele impacto. E esse processo de ser afetado desproporcionalmente e também acessar menos recurso para se recompor,
caracteriza-se como racismo ambiental. Então, aqui, criando um pouco de uma espécie de diagrama para facilitar o raciocínio de vocês, tá? E aí, por último, vou deixar aqui um exercício de olhar, né, para vocês. Favelas com baixa estrutura e qualidade das habitações, periferias próximas às indústrias poluentes, comunidades próximas a encostas e regiões alagadiças, política de valorização de centro histórico sem o estudo de impacto social e medidas para não segregação, comunidades tradicionais que sofrem com secas, família que mora em favela que sofre com calor extremo, sem necessidade, sem condição para se adaptar. Aqui só alguns exemplos para a gente poder exercitar esse olhar de achar essa interseção entre gentrificação, segregação socioespacial e racismo ambiental enquanto problemas públicos. É isso, pessoal. Muito obrigado.